Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no canal. E para já ir direto ao ponto, muita gente olha um gráfico como esse do mini índice e acha que ele sobe ou cai do nada, meio como se fosse por acaso, mas não é assim que funciona. Vocês precisam entender que o mercado financeiro ele não é aleatório, ele conta pra gente uma história. E se você não sabe ler essa história, você está simplesmente operando no escuro. E essa semana que passou, do dia 10 ao dia 14 de novembro, praticamente foi uma verdadeira aula de como essa história é construída. Nós saímos praticamente de um cenário de euforia do início da semana, com o mercado precificando um certo corte de juros por parte do Fed, quanto aqui do BC, aqui no Brasil, com a bolsa batendo recorde histórico, máxima atrás de máxima ali histórica, renovando máxima. Como você pode ver aqui no gráfico, foram 15 dias seguidos batendo um recorde desde 1994, que não acontecia isso, que foi na época que criaram o Plano Real, para o mercado, no final da semana, mudar totalmente o humor. De tipo, sair de uma euforia para terminar a semana num cenário meio que de medo, com temor de recessão global. No Brasil, também esse medo, mas só que um cenário meio que de estagflação, pelos dados que saíram essa semana. E é exatamente isso que eu quero esmiuçar com vocês aqui hoje. Que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu dia após dia e como esses dados macroeconômicos, IPCA, dados do setor de serviços, varejo, e até fala de membros dos bancos centrais, no caso aqui do BC, vamos falar do presidente do Banco Central, o Galípolo, que no caso esfriou muito o ânimo da galera, jogou um balde de água fria na galera que estava precificando corte de juros já para janeiro, com uma fala dele durante a semana, e a fala de membros do Fed, que também injetaram ânimo no mercado, com a possibilidade de corte de juros já para o final do ano. Mas que também mudou o tom decorrente, como que saíram algumas notícias no meio de semana, que também jogou um balde de água fria no mercado lá, nos agentes de mercado, na precificação do Fed Watch e tudo mais, sobre o corte de juros. E toda essa história, galera, começou meio que no dia 9, né, também, né, domingo, né, que todo mundo foi pego de surpresa com um post do presidente Trump, né, na sua rede social, né, que prometendo um cheque de $2.000 para cada cidadão americano ali, lógico, né, não que são ricaços, mas um cheque que vai ser pago com o valor das tarifas, né, os dividendos, como diz ele, né, da tarifa. Né. E como eu até botei aqui, como você pode ver, lá no meu Instagram, fiz um post sobre isso no dia, e alertando, né, sobre os possíveis cenários que pode ter, a questão da injeção de liquidez nos Estados Unidos, se espalha pelo mundo, pode acontecer o carry trade, que já está acontecendo por aqui, né, por causa da expectativa de corte de juros, tanto aqui como nos Estados Unidos, de mais corte pela frente, mas é aí que entra um perigo, que se o Fed já está lutando contra a inflação persistente nos Estados Unidos, lá já é um problema, o Trump dá esse incentivo, é praticamente jogar gasolina pura no meio da inflação. O negócio já está pegando fogo. Se ela jogar gasolina, vai pegar mais fogo ainda. Então, é algo muito perigoso. E aí você me pergunta, né? Qual o risco disso? O risco disso está aqui nessa imagem que os economistas deixaram bem claro para a gente aqui, que é repetir os anos 70, como você pode ver na linha vermelha, que mostra aqui, ó, entre 1967 a 1983, as 3 ondas de inflação que teve nesse período, e que a gente está replicando desde 2015 para cá, que no caso aqui, se não me engano, aqui foi a pandemia, e agora a gente vem corrigindo, e provavelmente a gente está muito próximo de repetir esse padrão que aconteceu lá nos anos 70, e mostra que estamos praticamente no mesmo ponto em que a inflação parecia estar controlada lá. Mas o que houve? Explodiu. E isso mostra que os ingredientes são o mesmo atualmente. É o que chama mais atenção, que liga mais alerta ainda, né? Que no caso são o estímulo fiscal, o déficit alto e o Fed cortando juros. Então, praticamente, a história está prestes a se repetir. Então, a gente vai ver isso, né, conforme o tempo, né? Se vai se repetir ou não.
mas que está muito próximo, tá. Aí veio a segunda-feira, né? Dia 10/11, né? Início da semana ali. O mercado, no meio do dia, meio que escolheu ignorar esse risco de longo prazo. Foi um dia meio que de euforia, né? Mas antes de tudo isso, na manhã de segunda-feira, aqui no Brasil, como sempre ocorre rotineiramente, o BC divulgar o Boletim Focus, que é a projeção dos economistas sobre o futuro da economia, sobre combater a inflação, a atividade, o câmbio, etc. E o que ele mostrou? Ele mostrou para a gente uma inércia total, que já vem acontecendo já há um tempinho. Como vocês podem ver aqui, o IPCA parado em 4,55% no ano. E o PIB parado em 2,16%. Isso meio que dá um diagnóstico para a gente de estagflação. E os economistas meio que estão vendo isso também. Estão de olho nesse risco de estagflação, que é uma economia que a inflação não cai, fica persistente, que é o que está acontecendo, e ao mesmo tempo a atividade não anda, fica estagnada. Então tinha esse risco no início do dia, esse alerta, essa preocupação. E por isso que o nosso mercado ficou travado na abertura, como você pode ver. Mas no meio do dia aconteceu aquilo que eu falei com vocês no começo. No meio do dia houve falas de representantes do Fed, no qual foram fala doves, uma fala mais branda a favor do mercado, alguns falando, se não me engano, acho que foi o Miran falando de 0,50 bips de corte bem agressivo, animou demais o mercado isso. E também o Senado, né, aprovando o fim da paralisação nos Estados Unidos, shutdown. I'm thankful to welcome you to what appears to be the beginning of the end of the longest government shutdown in U.S. history, as shameful as that is. I don't think it's coincidental, you know how I think, but it's after 40 days of wandering in the wilderness and making the American people suffer needlessly, some Senate Democrats finally have stepped forward to end the pain. It appears to us this morning that our long national nightmare is finally coming to an end, and we're grateful for that. E o resultado de tudo isso é que o mercado global entrou em euforia. E o Bovespa pegou carona, óbvio, e bateu mais um recorde, e renovando máxima histórica novamente. Com todo esse fluxo de carry trade, toda essa expectativa de corte de juros ao redor do mundo, e também baseado numa euforia meio que falsa, se você for ver, sim, que é baseado muito no nosso juro real de 7%, que o nosso risco fiscal causa, os juros que o Lulinha paga para muitos, né? Então, o mercado adora esses juros que o Lula paga. Juro real de 7% tá maluco, né? É praticamente impossível de você conseguir ficar pagando isso no longo prazo. Não dá. A chance de dar um problema gigantesco, sua dívida ficar um valor absurdamente mais alto ainda, é surreal. Então, meio que a nossa segunda-feira terminou com a bolsa em festa, mas meio que o Boletim Focus estava avisando pra gente que não estava bem assim, não era bem uma festa local, assim, nossa, a economia tá bombando, maravilha, não tem perigo nenhum, euforia pura, não. A gente estava subindo e a nossa bolsa está animada por um movimento de fluxo estrangeiro. E também como acabei de falar anteriormente, pelo nosso real, ou pelo nosso juro real, que a gente acaba pagando por causa do nosso risco fiscal. Mas a nossa realidade, pelo Boletim Focus, na segunda-feira, era de um risco de estagflação. E a pergunta que ficou no dia era quem estava certo? A euforia da Bolsa ou a alerta do Focus? E aí, meus amigos, chegamos no dia seguinte, na terça-feira, dia 11/11. Meio que o dia do juízo final, por assim dizer assim, para a tese, ficou a pergunta do dia anterior, né? De quem estava certo? A euforia da Bolsa ou a alerta do Focus? E o início, a euforia ganhou, como você pode ver aqui no meu gráfico aqui. E por quê? Por que aconteceu isso? Às 8 horas, saiu a ata do Copom. E o mercado meio que ignorou todos os alertas e focou em apenas uma frase, no parágrafo 17, onde o BC disse ter a maior convicção de que a taxa corrente de 15% é suficiente. Traduzindo, já está num patamar restritivo para a economia. E isso acendeu, não uma questão de alerta, mas renovou o ânimo do mercado com cortes de juros, porque já estavam precificando um corte de juros para janeiro, e o mercado se animou muito mais.
Então a manchete meio que, né, ficou ali de tipo, BC parou de subir os juros. E o que o mercado esqueceu de ler? Como vocês podem ver aqui. Ele esqueceu de ler o alerta do parágrafo 11, que dizia que a inflação de serviços ainda se mostra resiliente. E isso é a semente da ruína. Às 9 horas veio o desempate, veio o IPCA, que era um dos alertas e uma das preocupações do BC, a inflação persistente. E o dado veio abaixo do esperado, como você pode ver aqui na imagem. E isso foi um combustível que a euforia precisava. Então, como vocês podem ver agora aqui no gráfico, a abertura foi uma pancada para cima. Eu até fiz uma operação de compra nesse dia aí que eu peguei mais de 300 pontos na abertura, como vocês podem ver. E o porquê isso aconteceu? Isso aconteceu por um simples motivo. Inflação mais fraca, juros derretendo e o mini índice disparou. A euforia de segunda-feira foi 100% validada nesse dia. Então a festa meio que continuou. Mas o mercado ignorou outros pontos que o BC destacou na ata no qual ele se preocupava e que, no caso, sairiam dados no dia seguinte, que é sobre o setor de serviços. E aí chegamos na quarta-feira, né, o dia 12, que praticamente foi o dia do balde de água fria, né? Que o mercado, por mais que tenha tido uma certa euforia com os dados do IPCA do dia anterior, na terça, essa festa meio que durou apenas 24 horas, assim, né? Assim dizer. E essa tese, na quarta-feira, meio que virou totalmente. Caiu por terra, no caso. Então foi o dia praticamente da tempestade perfeita, né, em si. E o primeiro soco desse dia veio com risco fiscal. Muito antes do mercado abrir, como vocês podem ver aqui na tela, saiu a pesquisa da Genial Quaest, e mostrando, né, que a desaprovação do Lula subiu para 50%. E, como vocês sabem, né, político populista que vê a desaprovação aumentando, o que ele faz? Né? Aumenta a Bolsa Família, cria programa de estímulo, dá um monte de benefício para o povo, aumentando o rombo, a dívida pública, tanto que as estatais, como vocês podem ver aí, prejuízo grande. A probabilidade do risco fiscal aumentar era muito grande com a popularidade do Lula caindo. Ainda mais em ano eleitoral, que é uma das coisas que você pode ver também, aqui, ó, que o BC destacou na ata do Copom. Uma das preocupações do BC em ter dificuldade para baixar os juros. Que tanto eles estão até fazendo meio que uma trava de hedge, né, com a decisão que eles tomaram alguns meses atrás, para conseguir capturar o fluxo estrangeiro, que é o trade, e ao mesmo tempo se manter ali segurando para ver qual que vai ser do fiscal, do executivo, das políticas do ano que vem, em ano de eleição. Então o BC meio que está se protegendo e é um dos motivos para a nossa economia não ter dado um colapso tão severo até agora. Né? E o segundo soco foi meio que também, né, há um dado que impacta muito na inflação. E aquele alerta ignorado na ata do Copom ontem cobrou conta hoje, nesse dia ali, como vocês podem ver aqui na tela. Saiu o dado do setor de serviços e ele veio muito acima do esperado. Como você pode ver, o anual, 4,1% versus 2,5% do esperado. E isso confirmou o maior medo do BC, que é o núcleo de inflação, que é a inflação de serviços, que mostrou para o BC que a inflação de serviços ainda está viva e resiliente. Então isso atrapalha muito o trabalho do BC. É aquela inflação pegajosa, né? Difícil de soltar, não melhora. Parece que tá melhorando, tá evoluindo, é tipo meio que um efeito ioiô, né? Vai e volta, vai e volta. Você vê a diminuição um pouco, depois volta, aumenta muito. É complicado, é muito difícil de controlar. E o que aconteceu logo em seguida no início do dia? O mercado precificou isso na hora. Os juros subiram na abertura, os juros que, no caso, tinham derretido no dia anterior, ele meio que dispararam um pouco na abertura ali, puxando em alta. Principalmente o DI 1 Food, como você pode ver na imagem, é a curva ali no início do dia. E como o DI precifica todo esse risco, ele traz a volatilidade negativa para o índice. E esse é um dos motivos que fez o mini índice cair na abertura. O terceiro soco do dia, que foi o balde de água fria, e para
piorar ainda a situação no início do dia, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, ele veio a público e foi claro, né? E falou numa entrevista que estava tendo lá sobre o relatório do BC, e ele deixou bem claro que se o mercado viu um sinal dovish brando na ata, entendeu errado. E botou meio que fim na festa. Entendeu que alguma questão da nossa comunicação foi um sinal sobre que o Banco Central pode vir a fazer no futuro, você entendeu errado. Mas aí que está um porém também. Se a gente está nesse cenário de possível risco com estagflação, que o mercado já está mostrando a preocupação com a economia começando a desacelerar e a inflação persistente, se o Tesouro precisa emitir títulos, e quanto maior os juros pedido pelo mercado, os agentes de mercado solicitam para financiar nossa dívida vai ficando mais cara, porque a gente está pagando sempre um juro mais alto. É um papel do presidente do BC não deixar brechas ali de que os juros possam baixar, porque senão o mercado vai correr para comprar bastante papel longo e tudo mais. E o nosso tesouro e o nosso governo vai ser obrigado cada vez mais a pagar um juro mais alto para se financiar. Então meio que é uma estratégia em si do próprio BC, do presidente do BC, para defender a economia. Porque é o papel deles trazer uma estabilidade econômica. O problema é que o fiscal, os políticos, o Lula, aí não deixa. Esse é o problema. O gasto fiscal é muito alto. O BC está fazendo seu papel. Mas se o governo federal não ajudar, é complicado. E na quinta-feira, no dia 13, veio o dilema da estagflação. Se na quarta o mercado descobriu o problema da inflação de serviços e ainda está persistente e pegajosa, na quinta ele descobriu o problema da atividade, que é o varejo. E às 9 horas saíram a venda do varejo. Como você pode ver aqui na tela, elas vieram muito fracas. Uma queda de menos 0,3 no mês contra uma expectativa de mais 0,3. Isso foi uma queda bem significativa. E aqui o mercado meio que bugou, né? E criou esse dilema de estagflação. Primeiro, temos serviços quentes, dado de quarta, ainda aquecido, atividade ali de serviços funcionando forte, inflacionando o mercado com salários mais altos, mais emprego, oferta muito grande de emprego, sendo que a demanda não está condizente. E isso que alimenta a possível tese de estarmos chegando num cenário de estagflação. E é o pior cenário para o BC, em que ele não pode cortar juros para salvar o varejo, porque os serviços ainda estão altos. Porque, se ele corta juros para salvar o varejo e facilita mais ainda para contratações, geração de emprego, a inflação vai aumentar mais ainda. O problema que está acontecendo as pessoas estão ganhando mais salário, tendo mais renda, mas consumindo pouco. Por quê? Porque as coisas já estão caras. Se ele corta, vai ficar mais caro ainda. Então é meio que um efeito dominó, bola de neve, não tem meio que para onde correr. É o pior dos cenários, porque você vai ficar entre estimular para tirar a economia de uma estagnação e segurar para não deixar a economia colapsar com a inflação alta. E isso tudo, no final do dia, mudou. Essa quebra de correlação que vinha acontecendo, vinha tendo, ele mudou. A queda inicial do dia de quebra de correlação, esse movimento foi anulado devido, em parte, à piora nos mercados exteriores ali e à alta do dólar. A percepção de fuga para a segurança foi meio que direcionada para ativos externos, como os Treasuries, por exemplo, dos Estados Unidos, o que pressionou, nossas taxas locais para cima e correlacionando novamente negativamente no fechamento. E assim fechou a quinta-feira, pressionado por esse medo, por essa tensão no mercado de possível medo com estagflação, que os dados econômicos já vinham mostrando desde o começo da semana e principalmente na quinta-feira. E na sexta-feira teve uma continuação de tudo isso. Que a gente precisava de um desempate, de o que pesa mais, a inflação ou a recessão. E tivemos 2 dados importantes e ambos vieram quentes para o lado da inflação.
O primeiro foi o GP10, que veio alto, que veio o dobro do anterior, veio em 0,2, e o relatório da FGV confirmou para a gente essa pressão sobre a mão de obra, essa pressão inflacionária. E a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e é a pesquisa oficial do IBGE, que funciona como termômetro para medir a saúde do mercado de trabalho no Brasil, que vê a ocupação, que é quantas pessoas estão trabalhando, que vê trabalhos formais ou formais, quantos têm carteira assinada e quanto as pessoas estão ganhando, a renda média, né? E ela registrou um dado de 5,6, que é o resultado mais recente, né? Que esse termômetro marcou, referente ao terceiro trimestre de 2025. E mostrou que a nossa taxa de desemprego ela caiu para 5,6. Esse é o número historicamente mais baixo. É o menor para um terceiro trimestre desde 2012, sinalizando que o mercado de trabalho ainda está aquecido, ou seja, com uma alta taxa de contratação e poucas pessoas procurando emprego sem encontrar. E confirmando o maior medo do BC sobre a inflação pegajosa, que são os salários altos. Juntando os pontos de quinta-feira, que o varejo já tinha mostrado uma demanda quebrando, e isso liga o alerta pelo seguinte: se o GP10 está mostrando que o produtor está pagando cada vez mais caro na matéria-prima, no que ele está usando para produzir e para vender, então isso liga o alerta de que ele vai repassar isso no mercado. Se ele vai repassar isso no mercado, os preços irão aumentar cada vez mais, enquanto esse índice não mostrar uma queda também. Então a inflação tende a continuar resiliente. Então por isso que esse é um dos pontos que incomoda o BC também. Apesar da curva de juros abrir fortemente pressionando para cima, a gente não terminou o dia em forte queda devido a uma notícia que saiu durante o mercado, que foi a isenção de tarifas de Trump sobre café, cacau, principalmente o café que o Brasil exporta mais, e abrindo uma possibilidade, uma brecha, botando a pulga atrás da orelha, né, de muitos no mercado, de que o Brasil provavelmente pode chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre as tarifas. Então isso animou os mercados, tanto internacionais quanto aqui interno. Foi o que segurou boa parte do pessimismo que a gente vinha tendo internamente. E o resultado foi um empate técnico. O Ibovespa subiu de forma tímida, o dólar ficou estável e os juros também ficaram estáveis, mostrando que o mercado fechou a semana travado no dilema e com aquele risco de recessão ou estagflação no radar. E para fechar, galera, a gente vai aqui falar um pouco sobre os Estados Unidos também, né? Que foi uma semana para eles de diminuição de expectativa de corte de juros lá no Fed Watch, que antes vinha precificando 99% de corte de juros, e com o fato dos dados de payroll, de inflação ao consumidor de outubro, não ter a possibilidade de ser divulgado, então isso meio que, né, freia o Fed ali de possivelmente cortar juros, por não ter parâmetros suficientes que justifique para ele que é necessário esse corte. E isso impactou, como você pode ver, também até a bolsa global e tudo mais, porque houve uma fuga para a qualidade, né? Uma fuga para ativos de segurança, que geralmente, muitas das vezes, são os treasuries dos Estados Unidos, né? Sem contar falas de membros do Fed que colaboraram para isso, para diminuição dessa expectativa de corte de juros para dezembro. Tudo isso impacta aqui também, impacta a nossa curva de juros por contágio e tudo mais. Sem contar o fato do estímulo do Donald Trump que ia dar na economia, dando aquele cheque de $2 mil que eu comentei lá no início do vídeo e que traz um efeito inflacionário no longo prazo. Então tudo isso coloca em xeque o corte de juros do Fed e dificulta o trabalho deles também. E lá na China vem acontecendo uma grande onda de estímulo ao consumo por parte do Banco Central de lá, pelo Partido Chinês. E esse estímulo traz muito fluxo para Vale, para Petro, por causa de consumo de minério, por causa de consumo de petróleo, de energia, né? Como a gente sabe, a China tem uma população gigantesca, então consome muito. Milho, soja, trigo e por aí vai. E com essa irrigação de liquidez,
o gringo aumenta o risco e o Brasil recebe parte desse capital. E esse estímulo à tecnologia exige commodities e o Brasil se beneficia nessa parte, né, como fornecedor, um grande fornecedor de commodities. E essa desaceleração na China administrada traz uma volatilidade melhor e aumenta mais ainda esse apetite ao carry trade em países emergentes. E por fim, o mercado não liga para a manchete triste, ele liga para a previsibilidade e liquidez. E esta semana a China entregou justamente isso. A semana que vem a agenda vai estar cheia, mas muito cheia de dados econômicos ligados ao exterior. No Brasil, a gente vai ter mais como de costume, rotineiro, no começo da semana, o Boletim Focus. E também a gente tem um dado muito importante para o Brasil, que é o IBCBR, né? Para a gente saber a prévia do nosso PIB, se a nossa atividade ainda continua muito forte, resiliente ou não. Então, isso aqui vão ser dados fundamentais para essa semana que vem agora. E no mais, é mais notícia, como eu falei para vocês, ligado aos Estados Unidos, Europa, a inflação na Europa, que é bom para a gente saber também como que está a inflação no mundo, nas principais economias do mundo. E vamos ter também expectativas de inflação nos Estados Unidos. E como vocês podem ver, muita notícia muito mais ligada aos Estados Unidos. E quinta-feira, né, lembrando bem aqui, é feriado aqui no Brasil. Então a B3 não vai funcionar. Então fiquem ligados nisso, que a gente não teremos pregão na quinta-feira. E no mais, é isso aí mesmo. A gente vai ficar à mercê dos dados econômicos ligados a economias globais e não muitos dados ligados ao nosso mercado interno. E para quem chegou aqui de paraquedas, né, no meu primeiro vídeo aqui do canal e não conhece meu Instagram, aqui tá meu Instagram aqui para vocês aproveitar e seguirem lá e ficar conectados e ligados a todas as postagens que eu faço lá durante o dia a dia da semana, quando eu opero, quando eu não opero, quando é gain, quando é loss, e a gente compartilha ali o dia a dia, a gente está dando início a essa caminhada para postar alguns assuntos de valor, alguns assuntos que agregam para vocês também. Caso vocês tenham curiosidade, é só entrar aqui, ó, botar lá no Instagram, LBR Trade, essa imagem aqui, só apertar em seguir e me acompanhar aqui nessa jornada aí de trade. E no mais é isso, pessoal, uma ótima semana para todos que estão assistindo esse vídeo, para todo mundo, e excelentes trades. Que essa semana seja abençoada para todos nós. E até o próximo vídeo. Valeu e um forte abraço.